Capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso número 7. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 1 até o verso número 7. Melhorou. Quem encontrou, diga amém. Se não encontrou, procura, que é rapidinho, é fácil encontrar. Muito fácil. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso de número 1 até o verso número 7. Nos diz assim a palavra do Senhor. Por favor, me acompanhe na leitura da palavra do Senhor. Nos diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias, e ela deu à luz a seu filho, primogênito, enfaixou e deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, ou em alguns outros textos, na hospedagem ou na estalagem. Eu gosto muito desse texto. Este texto ele encerra algumas verdades sobre o nascimento de Jesus. E a gente vai assistir agora um filme pequenininho. Esse filme é de procedência nordestina, conta a vida, o nascimento de Jesus, mas em linguagem de cordel. Eu queria que você prestasse muita atenção. É um filme muito legal da Igreja Batista Central de Fortaleza. E é um filme que ele vai, na verdade, 50% da mensagem está nesse filme. E depois mais 50% eu vou falar, mas eu queria que você atentasse muito para esse filme, que é um filme que fala do nascimento de Jesus, numa linguagem bem nossa, uma linguagem bem brasileira, uma linguagem que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos ao filme. Tem som. Dos 12 meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraterniza em nome de Cristo, mas ai daquele que não der um presente, pode gerar até um conflito. É verdade, é assim que acontece, e por favor não me interprete mal, pois esse mês tão lindo que eu disse, também é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus? Eu quero é meu presente de Natal. Ninguém lembra do começo de tudo, mas pode deixar, vou refrescar sua memória. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Houve um período na história que Deus se calou para o seu povo. Foram cerca de 400 anos até surgir um profeta novo. O nome dele seria João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho e Isabel também bem velhinha. Ter um menino nessa altura do campeonato só podia ser piada de vizinha. Mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha. Gabriel, o arcanjo do Senhor, disse a Zacarias que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquilo e disse que não, jamais. Gabriel olhou e disse para ele: tu pensa que eu sou um anjo paraguai? Eu sou servo de Deus que mandou esse recado trazer. Mas como você está duvidando, se prepare para o que eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma arruma de dia até o menino nascer. E assim foi acontecido. Isabel, bem velhinha, embuchou. Zacarias continuava mudo, mesmo assim a Deus adorou. A mulher já estava com 6 meses quando o anjo do céu retornou. Mas dessa vez bateu noutra porta, na de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Ele disse que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emanuel. Por ser virgem, ela achou impossível, mas não quis o Senhor duvidar. Já José, seu noivo na época, o casamento quis cancelar. Mas o anjo explicou tudinho e José se apressou para casar. Deus, quando fala, fala direito e toda promessa dele é confirmada. Esse negócio que o Senhor mandou dizer sem confirmação é tudo furada. Tu acredita que Deus confirmou ainda mais a promessa que já foi aprovada?
Maria foi visitar Isabel e na chegada cumprimentou. Isabel, quando viu Maria, o menino no bucho balançou, sabia nem que a outra estava grávida e disse: acredite, Maria, no que o anjo falou. Isabel teve um menino e o povo doido para saber o nome. Disseram para pôr Zacarias filho. Ela disse que era João e Batista o sobrenome. Eles insistiram em chamar Zacarias e o pai, sem falar, escreveu sem cognome. Cognome é o mesmo que apelido. Ele escreveu bem direitinho o nome de João. Poderia ter escrito Joãozinho, mas o anjo não estava de brincadeira não. Zacarias voltou a falar e a história correu a região. Naquela época também tinha IBGE, que contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas, a contagem não valia não. Tinha que voltar para minha terrinha e me apresentar ao escrivão. Foi numa dessa que nasceu Jesus. José e Maria moravam em Nazaré. Foram a Belém para tal contagem, 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só para Maria, coitado dos pés de José. A cidade estava lotada, não tinha vaga em nenhuma pensão. O menino se aprontou para nascer, Maria já estava com barrigão. Correram para uma estribaria e cadê tem médico de plantão? Jesus nasceu ali mesmo, simples como devemos ser. Não teve médico nem enfermeira, mas Deus assim quis fazer, para servir de lição para muitos que querem tanto aparecer. Deus se encarregou da festa, teve até chá de bebê, fez nascer no céu uma estrela para que todos pudessem ver que ali nasceu o menino que por nós irá vencer. 3 pastores ao ver a estrela se perguntavam o que era aquilo. O anjo de Deus foi até eles e disse: rapaz, fique tranquilo, nasceu o rei de vocês, vão lá visitar o pupilo. Os homens pensaram em palácio e foram até o rei Herodes. O perguntaram pelo rei que nasceu. Que rei, se eu sou o Lorde? O caba ficou injuriado e chamou o sacerdote. Me diga onde vai nascer o Messias e fale logo que eu tô aperreado. Responderam que era em Belém, o caba ficou agoniado, chamou os pastores pra conversa e mentiu bem descarado. Vão lá e achem o menino, depois volto pra cá. Quero que me diga direitinho onde o rei pode estar, pois também quero ir me prostrar e adorar. Os pastores saíram dali acreditando que era verdade. O anjo de Deus os guiou a uma certa maternidade, onde nasciam os cavalos e bois dos homens daquela cidade. Sentiram a presença de Deus e choraram aqueles pastores, quando viram o menino ali, sem luxo, riqueza e valores. Estava ali o rei dos reis, príncipe da paz, senhor dos senhores. O chá de bebê de Jesus aconteceu naquele momento. Ao invés de fralda tinha ouro, de chupeta tinha incenso. Foi dado até um pote de mirra como forma de agradecimento. Deus disse para eles em sonho para mudar o caminho da volta, pois Herodes estava esperando, armado com sua escolta, a fim de pegar o menino e fazer uma reviravolta. Deus disse também a José para o Egito ele fugir, pois o rei ia matar o bebê nascido ali, Jesus o Nazareno, descendente de Davi. Do Egito eles foram, conforme disse a profecia, para a terra de Nazaré, onde ele cresceria. Foi batizado por João, o filho de Zacarias. Essa sim é a história que todos devemos lembrar. Que eu saiba, Jesus não era gordo e de trenó não costuma andar. E foi dele o maior presente a salvação que vamos herdar. Isso mesmo, a salvação está guardada para você. Basta olhar para Jesus Cristo e entregar o seu viver. Ele é o grande Deus para você servir e crer. A passagem bíblica, ela toda foi feita em literatura de cordel. E é muito interessante porque eu não vou precisar falar sobre isso. Você já sabe como Jesus Cristo nasceu, você já sabe como Jesus Cristo viveu, você já sabe como Jesus Cristo, na verdade, morreu, e você conhece toda a história de Jesus. Mas o texto bíblico que nós lemos, ele nos fala exatamente sobre isso, sobre o nascimento de Jesus. E eu gostaria de pensar com você alguns instantes sobre esse extraordinário Jesus. Jesus extraordinário, mas por que Jesus Cristo extraordinário? Porque verdadeiramente Jesus, quando nasceu, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos narra, de que Jesus nasceu num lar humilde, Jesus nasceu numa manjedoura, como todos nós já sabemos, e Jesus nasceu totalmente despido, Jesus nasceu sem aquele berço que as pessoas imaginavam que ele nasceria. Jesus sendo aquele que seria o rei, aquele que deveria então resgatar a humanidade dos seus pecados, esse Jesus nasce exatamente, totalmente diferente do que aquilo que os homens esperavam. Jesus então nasce de forma humilde
E Jesus então nos ensina a andar literalmente na contramão da história. Jesus nasceu de forma diferente. Jesus nasceu de forma que nos faz pensar como é que nós precisamos viver. E é interessante que quando nós abrimos a palavra lá em Isaías 53, nós vamos encontrar que Jesus Cristo, ele foi apresentado ao mundo. A Bíblia nos diz que ele não tinha forma, a Bíblia nos diz que ele não tinha parecer, a Bíblia diz que ele não tinha formosura, a Bíblia diz que ele foi o mais desprezado entre os homens e não fizemos nenhum caso dele. A Bíblia nos diz que nele tomou sobre si as nossas enfermidades e por isso mesmo esse Jesus pode nos curar, esse Jesus pode nos salvar. Jesus, ele era conhecido em sua época como Jesus de Nazaré, um homem que nasceu lá em Belém, como nós já vimos hoje, mas um homem que cresceu em Nazaré, e um homem que durante toda a sua vida, um adolescente que cresceu e aprendeu a profissão daquele que era o seu pai terreno. Jesus então foi carpinteiro. Nos diz a palavra de Deus que esse mesmo Jesus cresce, esse mesmo Jesus se desenvolve, mas esse mesmo Jesus então ele marca a humanidade de tal forma que nós nunca vimos e nós não conhecemos alguém que um dia marcou a humanidade como Jesus nos marcou. Nunca faltaram a este mundo grandes homens e grandes mulheres, muitos homens. Hoje mesmo foi sepultado lá em África, nós tivemos o sepultamento de Nelson Mandela, um grande homem, um homem que marcou o seu tempo, um homem que passou 27 anos preso, 27 anos numa prisão, mas um homem que também terá o seu tempo, um homem que vai passar como o tempo passa, um homem que marcou um povo, um homem que marcou uma humanidade, um homem que marcou as pessoas, mas um homem que daqui a alguns anos ele será apenas mais um componente da história, totalmente diferente de Jesus. Nós encontramos ainda na história outros homens, Salomão, nós encontramos Davi, encontramos Alexandre Grande, nós encontramos algumas mulheres que também marcaram a humanidade, que marcaram o seu tempo, mas mulheres que algumas pessoas já nem conhecem mais, como Joana d'Arc, como Madre Teresa de Calcutá, porque o tempo passa e como o tempo passa, essas pessoas também passam, mas ninguém se aproxima de Jesus mediante a sua influência, a influência que Jesus teve diante da humanidade, sobre a humanidade. Por isso mesmo, Jesus é o extraordinário Jesus. Jesus extraordinário desde o momento do seu nascimento, mas Jesus extraordinário durante toda a sua vida e até hoje Jesus extraordinário. Mas por que razão esse Jesus é extraordinário? Jesus, ele foi extraordinário, ele é extraordinário na sua vida e nos seus ensinamentos. Jesus é extraordinário. Jesus, sem sombra de dúvidas, é a pessoa mais estudada ao longo da existência da humanidade. Jesus é a pessoa mais discutida. Jesus é a pessoa mais analisada que já viveu. Jesus é a pessoa que tem sido alvo de muitos estudos e mesmo depois de 20 séculos, ele tem defensores, ele tem oponentes, mas Jesus, mais do que qualquer outra figura, é aquela pessoa que marcou a humanidade, é aquela pessoa que estabeleceu, na verdade, a diferença, é aquela pessoa que dividiu a história. Por isso Jesus Cristo continua marcando, por isso Jesus Cristo continua influenciando. Verdadeiramente muitos acadêmicos têm estudado, têm procurado falar, têm procurado escrever sobre Jesus, têm procurado entender Jesus, mas Jesus, ele subsiste, Jesus, ele continua existindo através dos tempos. Por isso, o extraordinário Jesus. Mas Jesus ainda, ele é extraordinário por seu impacto na existência da humanidade. Ele não somente marcou com a sua vida e seus ensinamentos, mas Jesus também marca a humanidade de uma forma impactante na sua existência. Jesus nos influenciou na sua forma moral. Jesus, então, para colocarmos a influência de Jesus em perspectiva, nós precisamos considerar que Jesus Cristo, ele tem vários aspectos, mas Jesus, ele nos influenciou de maneira moral como ele viveu. Jesus nos influenciou da maneira como ele procurou transmitir os seus conhecimentos. Jesus, então, ele foi totalmente diferente, é um Jesus extraordinário, porque Jesus, ele nos influenciou moralmente. Mas não é só isso. Jesus também teve a sua influência diante da humanidade, especialmente na sua influência
artística. Jesus, durante muitos anos, ele foi pintado, as pessoas tentaram pintar Jesus, as pessoas tentaram mostrar Jesus, e durante muito tempo nos apresentaram um Jesus aí diferente, um Jesus de olhos azuis, um Jesus branco, um Jesus totalmente diferente do que, na verdade, aquele Jesus, ou pelo menos as características daqueles homens que viveram no primeiro século, totalmente diferente. Mas Jesus não somente influenciou na pintura, Jesus também influenciou com a sua mensagem, Jesus também influenciou exatamente com as oratórias, com os grandes hinos que foram feitos em sua homenagem. Jesus, ele tem sido influenciado, Jesus tem nos influenciado, por isso as pessoas têm procurado escrever sobre Jesus, a respeito dele. Por isso Jesus também teve a sua influência artística, mas não é só isso. Jesus é um extraordinário porque ele nos influenciou no seu inspirar das nossas devoções. Nós, quando olhamos para Jesus, nós precisamos pensar de que Jesus é diferente. E nenhum outro líder, nenhum outro indivíduo nos últimos 2000 anos atraiu maior dedicação, maior entre os seus seguidores do que Jesus. Até hoje Jesus continua nos influenciando. Embora Jesus nunca tenha levantado um exército durante seus 3 anos e meio de ministério, milhões e milhões de pessoas foram influenciadas por Jesus. Milhões e milhões de seguidores espalharam-se pelas partes mais remotas do planeta para levar a sua mensagem, para levar tudo aquilo que ele falou, não por dinheiro, terras ou recompensas, mas apenas por pura devoção a Jesus. Você está aqui hoje porque você é um devoto de Jesus. Você está aqui hoje porque você crê em Jesus. Você está aqui hoje porque você recebeu Jesus. Você está aqui hoje porque esse Jesus é importante na sua vida. Por isso, Jesus verdadeiramente ele nos influenciou também. Ele nos inspira na nossa devoção, na nossa adoração. Mas não foi só isso. Jesus também nos inspira na sua influência pedagógica, embora nunca tenha fundado nenhuma faculdade, embora nunca tenha feito um curso superior, embora nunca tenha feito uma pós-graduação, mas Jesus, os seus seguidores e os seus ensinos verdadeiramente contribuíram para as instituições de alfabetização ao longo deste mundo, ao longo de toda a existência da humanidade. Jesus, com a sua forma pedagógica de ser, de trabalhar, de existir, de conhecer as pessoas, de se envolver as pessoas e de todos os níveis, desde o jardim até as universidades, Jesus tem influenciado a humanidade, Jesus tem influenciado as pessoas, desde os menores até os maiores. Jesus nos influencia, porque Jesus nos inspira a aprender, Jesus nos inspira a ensinar, Jesus nos inspira, acima de tudo, nos influencia a compartilharmos aquilo que um dia ele recebeu do Pai. Mas não foi só isso. Jesus, ele foi um homem extraordinário, extraordinário Jesus, porque Jesus influenciou, ele teve a sua influência diretamente com as mulheres, ou seja, ninguém fez tanto para levar a dignidade da mulher, em geral, e de maternidade, do que Jesus Cristo. Muito pelo contrário, Jesus Cristo fez tudo. Foi Jesus Cristo que elevou as mulheres. Ele veio a este mundo quando as mulheres eram consideradas apenas um pouco acima dos animais. E vem então Jesus, ele passa a valorizar as mulheres, ele passa a ouvir as mulheres. Jesus passa então a fazer aquilo que a sociedade da sua época não fazia. Muitas mulheres naquela época eram negociadas como gado, eram negociadas e poucas desfrutavam direitos pessoais perante a lei e o casamento. Jesus vem, Jesus muda essa história. Jesus passa a conversar com as mulheres, Jesus passa a atender as mulheres, Jesus conversa com a mulher samaritana, Jesus conversa com aquela mulher que foi apanhada em pecado. Jesus então muda a história, Jesus dá uma outra roupagem para a história. Por isso Jesus tem sido extraordinário. Mas não foi só isso, Jesus ainda é um homem extraordinário, foi alguém extraordinário, porque a sua influência sobre a liberdade foi fundamental. E ninguém nunca promoveu tão profundamente a liberdade e a justiça pessoal do que Jesus, do que seus seguidores. Ou seja, Jesus verdadeiramente, ele nos colocou, ele nos mostrou que a justiça era necessária. Jesus nos mostrou que a ética era necessária, e nós podemos ler isso quando a gente lê o Sermão do Monte, desde o seu início até o final. Jesus sempre se preocupou, especialmente, não só com a minha vida pessoal, mas Jesus também se preocupou com as questões éticas, com as questões morais da sociedade. E em terceiro lugar, o extraordinário Jesus, porque verdadeiramente Jesus foi extraordinário na sua vida pessoal.
Jesus foi extraordinário no seu nascimento. Ele nasceu de forma diferente. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus nasceu de forma totalmente milagrosa. Então, Jesus foi extraordinário no seu nascimento, mas não foi só isso. Jesus foi extraordinário na sua vida, que foi uma vida santificada, uma vida que o torna diferente de qualquer ser humano. Jesus viveu o tempo inteiro. Ele escolheu não pecar, porque ele tinha a minha natureza, ele tinha a sua natureza. Por isso, Jesus foi totalmente diferente. A sua vida foi santificada e o que o tornou diferente. Mas Jesus ainda, ele foi extraordinário na sua vida pessoal, porque os seus ensinos fizeram dele o mestre dos mestres, e por isso mesmo até hoje nós sempre nos lembramos de Jesus como mestre dos mestres, o professor dos professores, alguém que usava as pedagogias mais modernas que nós conhecemos hoje. Jesus já usava no seu tempo. Há 2000 anos, Jesus já fazia aquilo que alguns pedagogos, alguns estudiosos tentam ou dizem descobrir no nosso tempo, mas não foi só isso. Jesus, ele ainda foi especialmente extraordinário na sua vida pessoal, porque os seus milagres o colocam em posição incomparável. Durante toda a sua vida, durante o seu ministério, Jesus realizou milagres. Jesus realizou milagres de restauração de vidas. Jesus realizou milagres de salvação. Jesus realizou milagres que às vezes nós não temos condições de saber, porque nós temos alguns que foram registrados na palavra de Deus, mas muitos outros não foram registrados na palavra de Deus, mas nem por isso Jesus deixou de realizar milagres. Muito pelo contrário, Jesus foi extraordinário ainda em sua vida pessoal, porque ele deu a sua própria vida de maneira sacrificial pelos pecados do mundo. Ele deu a sua vida por mim, ele deu a sua vida por você. Por isso, Jesus Cristo, ele foi extraordinário na sua vida pessoal. Foi o único líder que deu a sua vida para a salvação de muitos. Foi o único líder que nós não vamos ouvir em momento algum, mesmo ainda que ele tenha opositores que tentam dizer que ele não existiu, mas a história mostra que eles não podem fazer isso. Jesus foi aquele que se ofereceu, foi aquele que se doou, foi aquele que encarnou, aquele que nasceu, aquele que viveu e aquele que morreu, aquele que se ofereceu. Mas não foi só isso. Jesus realizou o maior milagre de todos os tempos, o maior milagre de todos os tempos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E aí está a nossa esperança, essa é a nossa esperança, de que Jesus nasceu, de que Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e com essa ressurreição de Jesus, nós também podemos ter a certeza e a segurança de vida eterna. Por isso, Jesus é extraordinário, Jesus é extraordinário. Mas ainda assim, queridos, no verso 7, nós lemos: e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou-os numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, não havia lugar para eles na estalagem. Ainda assim, esse homem extraordinário não teve um lugar para nascer e teve que nascer numa estalagem. Ainda assim, esse homem extraordinário que todos nós conhecemos, às vezes não tem lugar nas nossas vidas, não tem lugar nos nossos corações. Ainda assim, esse homem extraordinário não tem lugar no nosso lar, na nossa família. Ainda assim, esse homem extraordinário não tem lugar na nossa vida. Às vezes, nós só damos lugar a esse Jesus quando nós estamos em determinados momentos diante dele, ou em determinadas programações, em determinados cultos. Ainda assim, no dia de hoje, 2000 anos depois, ainda não existe lugar. Tem pessoas que não têm ou não têm dado lugar para que Jesus possa nascer nos seus corações. A minha oração nessa noite é que você possa deixar Jesus Cristo nascer na sua vida, para que você possa experimentar o verdadeiro Natal, porque o verdadeiro Natal é quando Jesus nasce na vida da gente, quando Jesus transforma a vida da gente. Esse é o verdadeiro Natal. Então, seu Natal, ele só será verdadeiro se você deixar Jesus Cristo nascer na sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.